disse a vocês que Moisés representa a lei e Josué representa e entoavam o cântico de Moisés e entoavam a lei. Servo de Deus e o canto do Cordeiro, dizendo: grandes e admiráveis são as tuas obras, Senhor Deus Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei das nações. Quem não temerá e não glorificará o teu nome, ó Senhor? Pois só tu és santo. Por isso todas as nações virão e adorarão diante de ti, porque os teus atos de justiça se fizeram manifestos. Eu quero começar esse sermão trazendo à sua mente várias reflexões. Eu vou te fazer muitas perguntas aqui nessa noite, para que você já comece a refletir sobre aquilo que Deus quer falar aos seus corações. Não surpreende a saber que Moisés, que é o homem da lei, o símbolo da antiga aliança, é quem está entoando um cântico entre os redimidos do Cordeiro. Os redimidos do Cordeiro somos nós, irmãos. Amém? Aqueles que o Senhor resgatou, estavam perdidos e foi encontrado pelo Senhor. Como pode aquele que subiu ao Sinai, que desceu com tábuas de pedras gravadas pelo dedo de Deus, ser achado no livro de Apocalipse cantando um cântico que exalta o Cordeiro, o mesmo que consumou uma nova e eterna aliança? O que Moisés está fazendo no meio dos redimidos? Se ele era a lei, se ele era a antiga aliança, o que ele está fazendo no meio dos redimidos? Como pode aquele que foi o porta-voz da condenação agora se juntar ao coral da salvação? Porque ele está no coral da salvação lá. Moisés está no lindo coral de Apocalipse, aquele cara que cantou o hino da condenação. Como pode quem viu a terra de longe agora cantar com quem já possui? Não é isso um escândalo da graça? Não choca vocês que o legislador esteja cantando sobre a libertação que ele nunca viveu plenamente na carne? Moisés não viveu a libertação, queridos. Moisés estava preso à lei. Moisés não entrou na terra da promessa. Como que ele está cantando agora? No lindo coral. É forte que eu vou cantar para vocês agora. É forte. O mediador da letra que mata agora canta no Espírito que vivifica. Hoje eu falei sobre isso com os jovens que estão estudando a batismo. Vivifica significa? Sabia que tinha uma coisa estranha isso. Significa? Gerando vida, muito bem. Bruno. Não era na página. Gerar vida. Não era na página, era no grupo. Eles aprenderam isso hoje. Paulo fala em Efésios 2:1 que vos vivificou estando vós mortos em ofensas e pecado. Ou seja, quando o homem estava no pecado, o Cristo foi e gerou vida dele, porque ele estava morto nas suas ofensas. Efésios 2:1. Como pode? O mediador da letra que mata agora canta no Espírito que vivifica. Moisés, o homem do monte. Moisés, o homem do deserto. Moisés, o homem da vara do juízo, agora se junta ao Cordeiro na celebração da vitória. O
porque eu estou nesse campo da vitória. Preste atenção, isso nos mostra que a lei teve o seu tempo, certo? Nós não podemos descartar a velha aliança, ela teve o seu tempo, mas a graça tem a eternidade. A lei nos levou até a porta, mas um cordeiro abriu essa porta com sangue e nos fez entrar pela fé. Amém, irmão? Aleluia. Toma posse disso daí. Olha, a lei te levou até a porta, mas um cordeiro abriu essa porta com sangue vertido na cruz do Calvário e pela fé te fez entrar na graça. Amém? Israel no deserto, ele via a provisão caindo do céu. Sim ou não? Caiu o que lá do céu? O maná. Amém? Mas não via a plenitude da herança. Ele só tinha aquele maná que caía. Ele só via aquele milagre lá. Mas Israel não tinha herança. Moisés conduziu o povo até o limiar para a promessa. Ele só foi até ali, a terra prometida. Mas quem colocou os pés dentro da terra foi quem? Moisés ou Josué? Josué. O Yeshua, o mesmo nome que aponta diretamente para quem? Jesus. E aqui está a pergunta que arde como fogo nos ossos. Se Moisés pôde cantar no céu o cântico da nova aliança, o que o está impedindo de viver hoje aquilo que já foi prometido ontem? O que é que está impedindo vocês de viverem hoje aquilo que foi prometido ontem? Vocês estão entendendo? Tem muito crente atrás de revelação, tem muito crente atrás de tantas coisas, estão esquecendo de viver o que já entregue a ele no período da graça. O que o prende fora da herança? O que o deixa à beira da promessa, mas fora da posse dela? Porque Moisés viveu à beira da promessa, mas ficou fora da promessa. Ele entrou na terra, sim ou não? Não, ficou fora da promessa. E talvez você está indo até a porta, mas não consegue viver a promessa. O que é que está te deixando fora da herança? Na mensagem passada, nós aprendemos que o que era promessa da antiga aliança tornou-se nossa herança na nova aliança. Mas hoje Deus nos pergunta: o que falta para você deixar de apenas ouvir o cântico e começar a cantar com os redimidos? Não adianta ficar só ouvindo esse cântico que eu estou ministrando para vocês. É preciso que vocês comecem a cantar com os redimidos o hino da vitória. Quando estiver frente ao mar e não puder atravessar, chame este homem com fé, só ele abrir o mar, não tenha medo, irmão, se atrás vem Faraó, Deus vai te abrir as portas e você vai encontrar o hino da vitória. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Por isso, hoje nós vamos refletir juntos sobre atitudes que precisamos tomar, baseando a nossa jornada do povo de Israel, que saiu do Egito e entrou em Canaã, não apenas como quem caminha, mas como quem conquista. Amém? Eles saíram do Egito, mas entraram em Canaã, conquistando a terra que Deus tinha prometido para eles. Amém? Tem gente que saiu do Egito, mas ainda não caminha em conquista. E é preciso você se aprimorar disso. Amém? Em primeiro lugar, quero compartilhar com vocês nesta noite o seguinte:
abandone de uma vez por todas a antiga aliança. Amém, irmãos? Abandone de uma vez por todas a antiga aliança. Quando nós lemos a história bíblica, nós percebemos que o mesmo que aconteceu com o povo de Deus no passado ainda acontece hoje com muitos cristãos. Embora estejamos na nova aliança, muitos ainda vivem apegados à antiga aliança. Por isso precisamos aprender com o que já aconteceu, pois o apóstolo Paulo diz que tudo que foi escrito sobre o povo de Deus no passado serve como advertência para que não caiamos nos mesmos erros. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 11. Olha o que Paulo diz: estas coisas lhe sobrevieram como exemplos e foram escritas para ter a advertência nossa, de nós outros, sobre quem os fins do século têm chegado. Agora vamos trabalhar com a imaginação. Imagine o desenho de dois círculos, onde, coloca aqui para mim, o primeiro representa a antiga e o segundo, mentira. O segundo teria uma pequena sobreposição para que os dois círculos se cruzassem, sim ou não? Sim ou não? Está ali, ó. Uma pequena sobreposição para que os dois círculos eles pudessem o quê? Se cruzar. A antiga aliança e a nova aliança. Mas dentro dessa sobreposição teve um período de quantos anos? Esse período de sobreposição é surpreendente. É um período de 40 anos. É o intervalo sobre o qual Jesus se referiu no livro de Mateus. Mateus capítulo 24, versículo 34, Jesus disse assim, ó: em verdade lhe digo que não passará esta geração sem que tudo isto passará o céu e a terra, porém as minhas palavras. O que Jesus estava falando? Jesus estava falando sobre qual seria o sinal da sua vinda no mundo. Mas a história nos mostra que, coincidentemente, 40 anos após essa profecia de Jesus, todo o sistema religioso foi desmantelado no ano de 70 depois de Cristo. Isto aconteceu quando, pode colocar para mim, Ian, as tropas romanas do general Tito invadiram Jerusalém e destruíram o templo. Por isso, embora a nova aliança tenha começado após a morte e ressurreição do Senhor Jesus, houve um tempo de sobreposição de quantos anos? 40 anos. Ou seja, o final do primeiro ciclo e o início de um novo ciclo, conforme nós falamos antes, entre as duas alianças que conviveram juntas. E quando nós voltamos para o Antigo Testamento, nós vemos que, curiosamente, quando Jesus deu essa profecia, provavelmente por volta de 30 anos depois de Cristo, que teve o seu cumprimento 40 anos depois, é o mesmo período que os filhos de Israel estiveram no deserto, ilustrando o quê? A saída da antiga aliança sob a liderança de Moisés e a entrada da nova liderança sobre a liderança de quem? Josué. Então, saiu da antiga aliança com quem? Moisés. Entrou para a nova aliança com quem? Josué. Com Josué. Com isso agora em mente, que nós estamos saindo da antiga aliança para a nova aliança, e esse período levou 40 anos, justamente o tempo que Jesus professou que as suas palavras passariam os céus, passariam a terra, mas as suas palavras se cumpririam. Isso passou-se também 40 anos.
Esse é o período de transição. E tem gente que está vivendo aqui na antiga aliança. Vocês estão me entendendo? Nós não estamos mais no período da antiga aliança. As bênçãos só vão acontecer na vida de vocês quando vocês entenderem que vocês estão na nova aliança. E que agora vocês não dependem mais de promessas, porque vocês são herdeiros. Estão dando para entender, irmão? Sim ou não? A bênção já é sua em nome de Jesus. Amém. É isso, vocês têm que se apropriar disso. Com isso em mente, faz muito sentido, muito mais sentido, quando lemos os primeiros versos de Josué, capítulo 1, versículo 1 e 2, que diz assim, ó: sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que este falou a Josué, filho de Nun, servidor de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo é morto. Dispõe-te agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Anota aí, por favor. Então ele está anunciando para Josué o quê? Moisés, meu servo, está morto. Nesta nova era da aliança, presta atenção, não estamos mais sob Moisés. Moisés nos deu o que? A lei. Mas a graça e a verdade vieram por meio de quem? Jesus Cristo. Nós não estamos mais sobre Moisés, nós estamos sobre Jesus Cristo. É interessante que a palavra Josué é o nome hebraico de Jesus, Yeshua. Então Moisés o trouxe com uma vara, e Josué, o Yeshua, vai levá-los como um assento de misericórdia, porque nós não merecíamos, mas ele, na sua infinita misericórdia, nos leva para a graça de Deus. Vocês estão entendendo? Não tínhamos nada, agora nós temos tudo. Em Cristo Jesus nós temos tudo. Amém, irmão? Vocês estão entendendo? E hoje a terra prometida para a qual estamos entrando não é mais apenas um pedaço de terra. Porém, de acordo com Hebreus capítulo 3, é o descanso na obra concluída de Cristo Jesus. Presta atenção, pega a visão que eu quero te dar. Nossa terra prometida está em Cristo. E há muitas promessas em Cristo que o Senhor espera que nós tomemos posse. É isso que eu quero falar com vocês nessa noite. Que vocês comecem a tomar posse daquilo que Cristo já conquistou para vocês. Lembra, teve outros sermões aqui que o pastor ensinou vocês a viverem aonde? No descanso. Descansar em quem? Na obra que Cristo conquistou para nós aonde? Na cruz? No Calvário. Então, quando os filhos de Israel eles saíram do Egito, Moisés escreveu o livro do Êxodo. Vai imaginando aí, o povo saindo do Egito e Moisés escrevendo o livro do Êxodo. Moisés escreveu o livro do Êxodo, relatando a saída do Egito, a aliança no Sinai e a entrega da lei. Então ele vai registrar quando o povo estava saindo lá do Egito. Ele vai subir lá no Monte Sinai, vai pregar vai escrever os 10 mandamentos e vai entregar a lei ao povo. O livro de Êxodo, ele retrata isso. O próximo livro que Moisés vai escrever é o livro de Levítico. O livro de Levítico, Moisés vai escrever as leis sacerdotais e vai escrever os rituais de santidade e adoração a esse Deus da qual nós servimos. E tudo que Moisés recebeu no Monte Sinai era falando ao povo, mas inculcado diretamente a quem? As nossas crianças, ou seja, as crianças de Israel. Então Moisés estava dizendo aqui, ó, aqui está o que vamos fazer, aqui está o que é exigido de vocês, aqui está como vocês se purificam e tudo mais,
que a lei exigia, Moisés foi registrando para eles. E o livro seguinte que Moisés vai escrever, qual é? É o livro de Números. E é lá que Deus, que o povo vai se rebelar contra Deus. É aí que mora o perigo. Moisés ele enviou quantos espias para ver a terra prometida? Quantos? 12 espias para espiar a terra prometida. 10 deles voltam com um relatório maligno, dizendo: olha, não podemos fazer isso, há gigantes na terra, nós não podemos herdar a terra que Deus nos disse, nós somos como gafanhoto aos nossos próprios olhos. Presta atenção aqui. Semana que vem eu vou ministrar uma palavra para você, mais ou menos parecida com isso que está acontecendo aqui. Não podemos fazer isso, há gigantes na terra. Semana que vem eu vou ministrar um coração, não falta. Eu vou ensinar a vocês que vocês têm que expulsar os cobradores de tributos da terra que Deus deu para vocês. Tem muita gente vivendo como cobrador de tributos da terra que Deus deu a eles. Deus tinha dito para Israel expulsar os cobradores de tributos, os seus inimigos. Mas Israel, ao invés disso, sabe o que ele fez? Aliança com eles. Ele falou: deixa a gente ficar. Aí pagou tributos para ficar na terra que Deus deu a eles. Eu vou falar sobre isso semana que vem. E por causa desse relatório, Deus falou para Moisés: olha, não vou permitir que entre na terra prometida por causa da sua incredulidade. Então são 40 anos nessa jornada pelo deserto, saindo do Egito em direção à terra prometida. E por causa da incredulidade deles, houve, sabe o que? Eu nesse deserto, que nunca conheceu o cativeiro egípcio, mas que viveu sob o jugo da lei no deserto. Anota aí. O que vemos é que quando a lei e as regras são ensinadas, o resultado é sempre a descrença. Ali estava um povo descrente. Um povo descrente. Ensinando a lei. Estava lá. Moisés. Centenas de milhares de pessoas atrás de uma lei. Depois de Números, vem o livro de Deuteronômio, que é a reafirmação da lei antes da terra prometida. Deuteronômio do grego significa segunda lei. É um discurso de Moisés ao povo antes dele entrar em onde? Em Canaã, a terra que manava leite e mel. Então, antes dele entrar, Moisés vai ler a lei para eles novamente. Vai falar: é assim, 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 assim. Ele reafirma e explica a lei dada anteriormente, mas com uma ênfase na obediência do coração e na relação entre Israel e Deus. Presta atenção no que eu estou falando. Então, enquanto o Levítico enfatiza a lei externa escrita em pedras, Deuteronômio fala muito poderosamente da lei da nova aliança, da lei do Espírito que está escrita em nossos corações. Agora, escuta o que eu vou te falar. Infelizmente, o povo, ao invés de se abrir para esse novo tempo, carregou consigo as pedras da lei e continua preso aos moldes da antiga aliança, mesmo estando sob a liderança de quem? Josué. Eles continuam presos. Olha, fortíssimo que eu vou falar para vocês agora. É assim que muitos filhos de Deus vivem hoje. Eles já nasceram em Cristo Jesus, não estão mais debaixo da liderança de Moisés,
mas não abandonaram definitivamente a antiga aliança. Vivem cheios de regras, vivem cheios de preconceitos e preceitos. E o apelo do Senhor para a igreja hoje é: abandone a antiga aliança. Pare de tentar viver na força do seu próprio braço. Pare de tentar viver baseado na sua performance exterior. E comece a descansar na obra consumada de Cristo Jesus na cruz do Calvário. Olha o seu irmão. Diga para ele: é tempo de andarmos na nova aliança. E a nova aliança não é sobre nós. É sobre Ele. Vocês estão entendendo? A nova aliança não é sobre nós, mas é sobre Cristo Jesus. Não tem nada a ver com o que eu faço, com o que eu deixo de fazer. O pastor tem batido dessa tecla há anos com vocês. Não é mais tempo de chicotada, não é mais tempo de, sabe, você ficar se execrando. É aquele que ora mais, aquele que jejua mais, aquele que sobe mais monte. Não estou falando que você não tem que orar, não estou falando que você não tem que jejuar, senão te chamar por oração. Não é isso. Mas é gente que vive debaixo de regras e leis. Você precisa entender o que Cristo fez por você no período da nova aliança, na graça. E aí você vai ser fiel. Não precisa de Deus. Vou te dar um exemplo. Nós temos a lei do nosso país, sim ou não? Nós temos o CTB, o Código de Trânsito Brasileiro, sim ou não? E ele diz que no sinal vermelho você não deve avançar, sim ou não? Quantos aqui que tem carro já avançaram o sinal vermelho? Para que serve a lei? Para que serve a lei? Vocês estão entendendo? Tem gente que está vivendo debaixo de lei. Ao invés de viver por amor, aquilo que Cristo fez por mim na cruz do Calvário. Abandone a antiga aliança e comece a viver na nova aliança. Não estou dizendo que você tem que cumprir o 10 mandamentos, não. Você sabe que tem que fazer mais. O que eu quero dizer é que ninguém vai conseguir viver. Ninguém vai conseguir se salvar vivendo na antiga aliança. Foi para isso que Cristo veio e cumpriu toda a lei e a justiça, para que nós nos tornássemos justos diante de Deus. Ele vai se tornar maldito no madeiro em nosso lugar, quando nós estávamos condenados. Anota aí. É Josué e não Moisés que vai nos conduzir à terra prometida. É Jesus e não a lei que nos fará tomar posse da nossa herança. Está entendendo, irmãos? Pega isso para vocês. Não esquece de tirar foto. Quando vocês tiverem confusão atualmente, fala: não, é Jesus. É em Jesus, não é a lei. Não, é Josué, não é Moisés. E às vezes eu vejo muito ainda pregando Moisés, fazendo o povo descer na língua dele, na garganta dele, Moisés. E tem muitos também pegando Jesus e fazendo do jeito que eles querem. Estão pegando Jesus e criando um novo evangelho. Porque acham que a graça pode fazer o que quiser na graça, né? Em segundo lugar, anota aí: nunca é tarde demais para se apropriar do que é seu. Após as palavras de Moisés, para que o povo guardasse os mandamentos no coração, Josué avisa ao povo: prepare-se, prepare suas provisões, pois em 3 dias atravessaremos o Jordão. Moisés tinha acabado de morrer. Deus vira para Josué e fala assim: irmão, levanta, meu servo Moisés é morto, faz o povo atravessar o Jordão. E Josué fala para ele: levante-se, se prepare, porque daqui a 3 dias, quantos dias?
Depois vemos também que os 2 espias que ele enviou para a terra se esconderam por quantos dias na montanha? Por 3 dias. Quando eu vejo 3 nas Escrituras, sempre nos remete ao seguinte: morte, sepultamento e ressurreição. 3 nas Escrituras simboliza morte, sepultamento e ressurreição. Preste atenção. Então há um padrão aqui, que o que realmente nos levará à herança das promessas de Deus é o reconhecimento do que Jesus fez em sua morte, sepultamento e ressurreição. Vocês estão entendendo? O que é que vai levar vocês para a herança? Aquilo que Jesus fez aonde? Na sua morte, sepultamento e ressurreição. É isso que vai levar vocês até a herança que lhe foi prometida. Aleluia. Agora vocês começam a entender que não tem nada a ver com a lei, mas com aquilo que Cristo Jesus fez por nós, na sua morte, sepultamento e ressurreição. E assim, nesse reconhecimento da morte, sepultamento e ressurreição de Cristo, não cria incredulidade em nós, mas começa a criar fé em nossos corações. Porque agora eu não preciso mais de um sistema de crença, eu preciso simplesmente crer naquilo que Cristo fez por mim, na sua morte, sepultamento e ressurreição. Para o sermão da nova aliança. Arranca a incredulidade dos nossos corações e nos leva a viver em fé. Aleluia. Glória a Deus. Amém? É isso, irmão. A nova aliança vai arrancar a incredulidade dos nossos corações. O livro de Josué é um livro de fé que nos mostra os padrões do novo pacto, onde Jesus é um sacerdote melhor, onde temos um templo melhor, onde temos uma aliança melhor, e essas coisas todas estão sendo ditas para criar fé em nós. Eu acredito num sacerdote melhor, eu acredito num templo melhor, eu acredito numa aliança melhor, não feita por sangue de animais, mas pelo Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Então, no livro de Josué, eles estão se preparando para fazer o quê? A transição de uma antiga aliança para o quê? Para a nova aliança. Vocês estão entendendo? Ouça isso. O que vai nos ajudar a atravessar para uma nova aliança é começarmos a ouvir algo que cria fé em nós. Se eu continuar ouvindo besteira, se eu continuar ouvindo balela, isso não vai criar fé, vai criar incredulidade. Certa feita teve uma moça aqui, ela passou aqui na nossa igreja rapidamente, isso tem mais ou menos quase 18 anos atrás. E ela vivia por toda a igreja, eu não vou falar em igreja, mas foi uma igreja muito conhecida, antiga. E ela era dessa igreja, e ela ficava falando que os pastores pregavam e ela não encontrava salvação para a vida dela. Que se você não fizer isso, você vai fazer aquilo, que você fizer aquilo, você vai pagar por isso, que você quer, vai pagar. E ela falou: pastor, eu posso ficar aqui nessa igreja? Aqui eu ouço palavra de salvação. Eu falei: glória a Deus. Alguém está entendendo? Ela falou assim: nossa, os ouvidos dela foram desagravados, porque ela só ouvia condenação. Só tinha lei sendo pregada para ela, não existia graça. E aqui ela ouviu a palavra da graça. Ela falou: nossa, pastor, saiu uma tonelada de cima de mim. Tem pessoas que vivem escravizadas na aliança. Então, no livro de Josué, estão fazendo essa transição. Entendeu? Então, assim, vocês precisam parar de ouvir imediatamente toda a mensagem que gera incredulidade no seu coração. Vocês precisam parar de ouvir imediatamente toda a mensagem que tira o poder da obra da cruz e coloca sobre nós a responsabilidade de nos transformarmos a nós mesmos.
Querido, presta atenção. Você não vai conseguir se transformar. Eu falo sozinho, você não vai conseguir se transformar. Quem faz a transformação na tua vida é o Espírito Santo. Agora você tem que permitir que ele trabalhe na sua vida. Vocês não são transformados por sua força de vontade. Vocês não são transformados pelo... Sabe, vocês são transformados pelo poder de Cristo Jesus. Vocês precisam parar de ouvir imediatamente mensagens coachinizadas, aquelas mensagens de coach, mensagens que colocam sobre o homem a responsabilidade da transformação. A única certeza que eu e você temos é que não vamos conseguir. Irmão, quando você for procurar um psicólogo, não sou contra. Quando você for procurar um terapeuta, não sou contra. Procure um psicólogo, um terapeuta cristão. Certa feita, eu tinha ganhado um psicólogo para Jesus, e no meu trabalho, ele trabalhava comigo, ele se trancava no horário do almoço comigo numa sala, e ele deitava no divã e eu era o psicólogo dele. E ali ele ficava aprendendo sobre Jesus, ele queria tirar sua dúvida sobre Jesus. Eu encaminhei ele com um pastor, não vou falar o nome, deixei os cuidados desse pastor, falei, ó, cuida bem dele. Ele vem de práticas homossexuais, ele vem de uma religião patricista. E agora ele está tendo um encontro dele, está tendo uma mudança de mentalidade dele. Eu quero que você tenha um carinho, que você ame ele, que você tenha um carinho, com amor. Deixei ele, mas ele teve um mau testemunho. Ele voltou às práticas antigas, continuou no seu trabalho. No belo dia eu estava precisei dele e falei assim, campeão, preciso de uma ajuda sua. Eu não sabia que ele não era mais cristão e continuava trabalhando como psicólogo. Para mim ele era um cristão. E aí eu falei, estou precisando de uma ajuda, está acontecendo isso. Ele falou, sabe qual é o problema de vocês? Eu falei, muito obrigado. Deus te abençoe. Ele viu o telefone. Um tempo atrás aí, já faz uns 5 meses, eu encontrei ele no centro de Maricari. Ele falou, ei, nós estamos numa conversa pendente. Eu falei, sim. Um dia você ligou para mim pedindo minha ajuda e ligou o telefone na minha cara. Eu falei, sim. Porque o Espírito Santo me revelou ali que você não era mais aquela pessoa que eu revelei Cristo no seu coração. E você voltou às velhas práticas que um dia você praticava. E eu achei por bem não encaminhar essa pessoa até você. É o direito dele. Finalizando essa conversa. Encerrar a conversa aí, que bom te ver, dar um abraço aqui, eu não sou meio dele. Ele simplesmente queria falar assim, o problema de vocês é que vocês não podem permitir que a pessoa seja do jeito que ela quer ser. Está entendendo, irmãos? Vocês não vão conseguir sozinhos. Vocês não vão conseguir. E a velha aliança, ela colocava lei. Faz isso, faz aquilo, faz aquilo. Não matarás, não roubarás. O pessoal continuava matando. A lei aumentava. Eu já preguei aqui. Se matava o boi, tinha que devolver quanto? Matava o cordeiro, tinha que devolver quanto? Eu já devolveu para a família. 5, 4, 6. Não mudou nada. Olho por olho, dente por dente. O que mudou? Lei. Lei. Não terá outro Deus diante de mim. Quantas vezes Israel teve diante de outros deuses? O que a lei servia para eles? A lei só serve para mostrar o nosso pecado. A lei só serve para mostrar que você é um infrator. O Código CTB de Trânsito diz que se você avançar o sinal, você é penalizado. Quando você avança o sinal, o Código CTB faz o quê? Enquadra você dentro da lei. Agora eu vou tirar tantos pontos da tua carteira de habilitação, vou tirar tantos pontos. A lei só serve para revelar o nosso pecado. Mas a graça ela veio para absorver em nome de Jesus. O que impediu o povo de entrar na terra prometida no livro de Números foi a incredulidade. Haja vista que eles tiveram medo dos gigantes, por isso
nos deram um relatório negativo dizendo: nós não podemos entrar na terra. As gigantes lá somos como gafanhoto aos nossos próprios olhos, somos como gafanhoto aos olhos deles. Mas quando Josué envia os espias, eles percorrem a terra e chegam à casa de Raabe, a prostituta, sim ou não? E ele diz a eles o seguinte: ó, por que demoraram tanto? Ela diz para eles: ó, por que demoraram tanto para chegar aqui? Porque nós ouvimos o que Deus fez por vocês no Egito. Ouvimos há 40 anos, e quando ouvimos tudo isso, nossos corações já se derreteram. Sabíamos que estávamos derrotados, e nós temos estado esperando. Estamos sentados aqui derrotados, esperando vocês chegarem, como que Raabe disse. Ou seja, havia mais fé no Deus de Israel, no coração dos moradores de Jericó, do que no relatório dos 10 espias enviados anteriormente por Moisés. Olha para o irmão que essa é a palavra que você fala. Não produz fé. No coração daqueles que a ouvem, essa palavra é incapaz de levar os que a ouvem à terra prometida. Entenderam, irmão? É incapaz de levar essas pessoas à terra prometida. Pega a atenção que eu quero te dar. A mensagem da nova aliança é uma mensagem que produz fé nos corações. Preste atenção. E se o que pregamos ou o que ouvimos nos leva a ter medo, estamos fadados a morrer no deserto. Vocês nunca ouviram o pastor Roberto pregar uma mensagem para vocês de medo. A verdade eu tenho que te falar, mas eu vou te dar a palavra de esperança. Eu vou te dar a palavra de que há solução para você. Por isso, mais do que nunca, nós precisamos ouvir palavras que nos devem entrar naquilo que Deus prometeu para nós. É forte, é fortíssimo o que eu vou falar para vocês agora. Há muitas promessas na Bíblia feitas acerca da sua vida, da sua família, da sua saúde, das suas finanças, e você precisa chegar ao ponto de dizer: eu posso entrar nessa terra. Se você não consegue dizer isso, você está enfadado ao fracasso. Se você não consegue dizer isso, é porque tem uma palavra que está condenando você. Foi essa fé que sustentou Caleb até a idade de 80 anos, quando ele chegou para Josué e disse o seguinte: ó, quando espiamos esta terra pela primeira vez, Josué, eu sabia que Deus queria nos dar ela. E naquela época eu via uma montanha onde moravam 2 gigantes. Naquela época eu tinha 40 anos, Josué. Eu era forte o suficiente. Eu acredito que poderia ter matado aqueles gigantes. Mas agora eu tenho 80 anos de idade. Mas ainda acredito que Deus quer me dar as promessas. Tem gente que está nessa idade e acha que Deus não pode mais lhe dar as promessas. A Bíblia vai dizer que Caleb disse que se encontrava com o mesmo vigor, com a mesma força. Tem gente que o tempo vai passando, vai envelhecendo, e vai sendo as promessas que não mais para ele. Eu não sei onde você se perdeu, que você esqueceu que você é herdeiro. Que tudo que Cristo conquistou é seu. Eu acabei de ver uma série de um filme que diz assim: é tudo meu. E nessa série, 2 mães brigavam pelo seu filho. E uma pessoa brigava pela liderança da empresa da família. Eu falei: olha, se todos fossem assim no Evangelho, glória a Deus, o povo de Deus seria vitorioso. Eles lutavam, eles davam a vida por aquilo ali. E tem muitos crentes abrindo mão da herança que Cristo conquistou para eles na cruz do Calvário. Abrindo mão da minha paz. Sozinho você vai chegar no caminho.
você dá lugar ao Espírito Santo para agir na sua vida, você não vai chegar no lugar. Aí Caleb diz para Josué: olha, eu vou lá pegar isso, para que eu não entre em um lugar pequeno aos 80 anos, ou expulsar aqueles 2 gigantes e assumir o lugar que Deus me havia prometido, com 85 anos de idade. Não deixe chegar ao ponto em que vocês digam: Deus quer, sabe, não quer me dar a terra que prometeu. Presta atenção. Hoje eu quero gerar fé no seu coração, para criar algo dentro de vocês que vocês digam: Deus quer me dar o fruto da terra. Ele quer me dar o que me prometeu, e não importa a idade que eu estou, o que Ele me prometeu é meu. Glória a Deus. Não deixe chegar ao ponto em que você diga: já estou muito velho, ou já passou muito tempo, essa coisa nunca vai acontecer. Para o Senhor, diga para ele: não deixe a incredulidade no seu coração, mas comece a ouvir algo e crie fé em você. Diga assim comigo, por favor: eu posso ter isso, mesmo que haja gigantes vivendo na minha terra e eu me sinta velho. Diga: eu posso receber aquilo que Deus tem preparado para mim. Diga assim: eu posso ter os gigantes derrotados, mesmo na minha idade, ou onde estou, ou como me sinto às vezes. Não importa. Quando vocês começam a ouvir uma mensagem de fé, que cria algo dentro de vocês que diz assim: eu acredito que Deus tem algo melhor guardado para mim. Se enfrente ele nessa terra com fé. Nunca é tarde demais para pegar suas promessas. Nunca é tarde demais para se firmar na herança de Deus. Vocês estão entendendo, irmão? Sim ou não? Ei, querida igreja, ouço a voz do céu falando com vocês agora. É uma estratégia maligna, uma mentira do inferno, fazer vocês acreditarem que já é tarde demais, que vocês já passaram do tempo, que o relógio de Deus para vocês parou. É uma mentira do diabo. Mas eu venho declarar hoje que o diabo é mentiroso. Ninguém disse amém, ninguém disse glória a Deus, ninguém disse aleluia. Eu falei uma verdade: que o diabo é mentiroso. Ele vai sempre mentir para vocês, dizendo que vocês não conseguem, que você já é velho para isso, que você vai morrer na minha promessa de Deus. Mateus 14:15 diz assim: na primeira multiplicação dos pães de peixe, os discípulos falaram para Jesus: mestre, já é tarde, despede as multidões. Os discípulos falaram, sim ou não? E qual foi a resposta de Jesus? Manda o povo se assentar, porque ainda dá tempo de fazer um grande milagre hoje. Aleluia! Glória a Deus! Se acerta, igreja! Ainda dá tempo de Deus operar um milagre. O céu está dizendo: ainda há tempo. A hora que o homem chama de tarde demais, presta atenção, é justamente a hora que Deus escolhe para revelar a sua glória. Vocês estão entendendo, igreja? Sim ou não? Essa palavra é para você, meu irmão, minha irmã, que diz que perdi muito tempo. Ah, pastor, perdi muito tempo. Deus diz: eu sou o Senhor do tempo. Eu restauro os anos que foram consumidos pelo gafanhoto. Ah, pastor, sou velho demais para conquistar. Deus diz: Abraão tinha 100 anos
gerou a promessa. Caleb tinha 85 anos quando disse: dá-me este monte. Pastor, é tarde demais para fazer algo para Deus. Moisés tinha 80 anos quando foi chamado. João escreveu Apocalipse depois que ele foi exilado na ilha do Pátio de Jabele. Pastor, é tarde demais para viver o chamado. Deus diz: eu não me esqueci de você. O dom e a vocação são irrevogáveis. Romanos 11, 29. Glória a Deus. E tem gente que vive do passado. Eu fazia, eu cantava, eu pregava, eu orava, eu era líder de oração, era líder do ministério. Tudo isso é do diabo. Ouça o que o céu está gritando sobre a sua vida. Nunca é tarde demais para se apropriar do que é seu. No ouvido isso é amém. Então, ouça o que o céu está dizendo a teu respeito, profetizando sobre a tua vida. Eu profetizo. Ninguém dá um amém. Amém. Semana que vem eu vou falar sobre isso. Deus está falando um monte. Deuteronômio 27, pregando maldição, e o povo falando amém. 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 Quando chegou o Deuteronômio 28, um monte de heresia, Deus proferia as bênçãos. Não se ouve um amém do povo. Mas esse barulho, fica ligado quando o Espírito Santo está falando com você. Diga amém. Aquilo que o Senhor está profetizando na tua vida, diga amém. E eu estou profetizando na tua vida. Nunca é tarde demais para se apropriar do que é seu. Amém. Nunca é tarde demais para recomeçar com honra. Nunca é tarde demais para restaurar aquilo que o inimigo quebrou. Nunca é tarde demais para viver os melhores dias da sua vida. Aleluia. Sabe por quê, querida igreja? Porque quando Jesus manda o povo se assentar, é sinal de que ainda tem multiplicação chegando. Amém. Amém. Tudo bem, quero. Olha o seu irmão para ele. Prepare-se. Deus vai multiplicar o que sobrou. Fazer nascer o que morreu. E acelerar o que parou. Amém? Agora se levanta sua mão agora e profetiza comigo. Ainda não é tarde para mim. O melhor de Deus está à minha frente. Aleluia, glória a Deus. E por último, anota aí. Diga amém para as bênçãos. Vou lá, cadê o teu nome? Vou lá, vou deixar para o ano que vem. Vou lá. Promete, deixa para o ano que vem, deixa não. Uma coisa interessante que vemos na parte final do Deuteronômio, depois que ele reitera a lei, é que ele diz ao povo o que vai acontecer nos últimos dias. Quando o coração do povo iria se prostituir atrás de outros deuses, e eles iriam abandonar o Senhor, por isso suas casas seriam saqueadas. Deuteronômio 31, 29, por favor. Porque sei que depois da minha morte, por certo procedereis corruptamente, e vos desviareis do caminho que vos tenho ordenado. Então este mal vos alcançará nos últimos dias, porque fareis mal perante o Senhor, provocando a ira com as obras das vossas mãos. E então Deus diz a Moisés, eu vou traduzir no português para vocês, o que Deus disse para Moisés em Deuteronômio 31, 29, 31, 19. No português, escreve esta canção. Olha o que Deus está falando para Moisés. Escreve esta canção e faz o povo cantar essa canção, porque será uma canção que os lembrará de tudo isso, para que quando isso
acontecer, vocês possam saber que são os julgamentos do Senhor. Amém. O que o Senhor está dizendo é que ele sabia que o povo prometeria cumprir tudo ao entrar na terra prometida, mas eles não conseguiriam cumprir. E quando isso acontecesse, eles sofreriam as penalidades da desobediência. Mas nesse momento eles deveriam se lembrar que uma nova aliança estava chegando. E nesse cântico de Moisés, ele está mostrando a incapacidade do povo de cumprir a aliança e já preparando-os para o que virá depois. Só Jesus sabe o que virá depois. E o que virá depois será uma nova aliança, quando o Senhor demonstrar aos homens os seus atos de justiça. Então ele começa a ensinar uma canção sobre os julgamentos de Deus e como Deus nos havia avisado de que estava chegando. E ele disse, agora eu quero que você faça, porque essa música vai ser um lembrete de que quando vocês fizerem essas coisas, então essas pragas virão sobre vocês. Deus avisou. Deus avisou. Eles não eram inocentes. E quando chegamos no capítulo 15 do Apocalipse, nós vemos anjos cantando a canção com Moisés. Vamos lá, pô? E entoava o cântico de Moisés, servo de Deus, e o cântico do Cordeiro, dizendo: grandes e admiráveis são as tuas obras, Senhor Deus Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei das nações. Quem não temerá e não glorificará o teu nome, ó Senhor, pois só tu és santo. Por isso todas as nações virão e adorarão diante de ti, porque os teus atos de justiça se fizeram manifestos. E se vocês continuarem lendo o texto de Apocalipse, verão que as palavras seguintes são as últimas pragas enviadas sobre a terra, completando assim a ira de Deus. E quando ele diz que cantava a canção de Moisés, e em seguida vem as últimas pragas, está indicando o final de uma era e o início de uma outra era. E isso nos reporta novamente a Deuteronômio, onde o Senhor estava dizendo ao povo que depois de se mostrar incapazes de cumprir a aliança que tinha feito com o Senhor, um novo pacto estava por vir. Agora, se Paulo está dizendo que essas coisas foram escritas como exemplo para eles, então eles tinham que começar o quê? A entrar na terra da promessa. Todavia, isso não é algo apenas para a igreja do primeiro século. Amém, irmãos? Amém. Isso é algo contínuo para nós. Amém. Que caminhamos na fé e dizemos: essa é minha montanha, essa é minha promessa. Glória a Deus. Amém? Isso tem que se tornar pessoal para todos que ouvem, porque todas as promessas de Deus estão em Cristo e essas promessas incluem cura, incluem bênção, incluem provisão. Amém, irmão? Amém. As promessas de Deus são para vocês, são para a sua descendência e para todos quantos o Senhor nosso Deus vos chamar. Pastor, está na Bíblia? Não estou aqui inventando para vocês não. Atos dos Apóstolos 2,39. Pois para quem? Vós é a promessa para quem? Vossos filhos. E para quem? Todos que ainda estão longe. Isto é, para quando o Senhor nosso Deus chamar. amém, irmão? Amém. A promessa não é só para mim, não, é para minha casa, para minha família, para mim. E tudo que eu quero dizer para vocês, há uma bênção contínua do Senhor para nós recebermos, amém? Mas infelizmente, muitas pessoas vivem como estranhos na terra da promessa, ao invés de se apropriarem dos 3 dias e 3 noites da morte, sepultamento e ressurreição de Cristo Jesus. E se essa é uma promessa que Deus fez para vocês, então vocês precisam se firmar nela e se apropriar em fé
Pois quando vocês tomam posse do que Deus falou, mesmo que haja uma catástrofe acontecer, presta atenção, você e sua família serão abençoados. Porque todas as suas promessas de Deus têm o seu sim e o amém. Amém. Vocês estão entendendo? Pode acontecer uma catástrofe, pode chover canivete, mas Deus vai te abençoar e abençoar a tua família. E por falar em amém, deixe-me voltar novamente a Deuteronômio. Quando Moisés profere as maldições, no capítulo 27, as pessoas invocavam as maldições da aliança sobre si mesmas. Porque ele ia dizer na maldição, mas eles iam falando, amém, você será maldito na terra, amém, você passará fome, amém, você será cheio de doença, amém. O povo estava assim. Vamos ver? Deuteronômio 27, 16 e 26. Maldito aquele que desprezar seu pai ou a sua mãe, e todo o povo dirá amém. Uau! Ele está falando, maldito será todo aquele que desprezar pai e mãe. O povo está confirmando. Maldito aquele que mudar os marcos do seu próximo, e todo o povo dirá amém. Maldito aquele que fizer o cego errar o caminho, todo o povo dirá amém. Maldito aquele que perverteu o direito do estrangeiro, do órfão, da viúva, e todo o povo dirá amém. Maldito aquele que se deitar com a madrasta, profanaria o leito do seu pai, e todo o povo dirá amém. Maldito aquele que se juntar com um animal, e todo o povo dirá amém. Maldito aquele que se deitar com a sua irmã, filho do seu pai, ou pai, ou filho de sua mãe, e todo o povo dirá amém. Maldito aquele que se deitar com a sua sogra, e todo o povo dirá amém. Maldito aquele que pediu o seu próprio amor, todo o povo dirá amém. Maldito aquele que aceita suborno para matar pessoas inocentes, todo o povo dirá amém. Maldito aquele que não confia na palavra dessa lei e não a cumprir, todo o povo dirá amém. Isto é o que é tão escrito para mim. Ele diria que a tua maldição será se mover os limites do teu próprio povo oficialmente. E és amaldiçoado se fizer isso, o povo disse amém. E toda maldição que foi dada ali, o povo disse amém. Mas quando chega em Deuteronômio 28, e é anunciada a bênção da aliança, o povo ouve e fica calado sem dizer um amém. Veja bem comigo. Bendito serás tu na cidade, bendito serás no chão. Bendito o fruto do teu ventre, o fruto da tua terra, e o fruto dos teus animais, a esquia das tuas vacas, das tuas ovelhas. Bendito o teu cesto e a tua amassadeira. Bendito serás ao entrar, bendito ao saíres. O Senhor fará que sejam derrotados na tua presença os inimigos se levantarem contra ti. Por um caminho sairão contra ti, mas por 7 caminhos fugirão da tua presença. O Senhor determinará que a bênção esteja no teu celeiro e em tudo que colocares a mão, e te abençoará na terra que te dá o Senhor teu Deus. Eu não vi o povo de Israel dizer um amém. Um amém. Em outras palavras, Deus começa a conceder a eles as bênçãos da aliança. O que é incrível é que nesse capítulo inteiro ninguém diz um amém. Eles disseram amém apenas para as maldições. Por isso, quando chegamos no livro de Apocalipse 3,14, Jesus se apresenta à igreja e não nos sabe com quem? Com o amém. Apocalipse 3,14. Ao anjo da igreja em Laodiceia escreve esta coisa. Diz quem? O amém. Eu sou o sim para as promessas. Eu sou o sim para a herança de vocês. A testemunha de anjos verdadeiro, o princípio da criação. O que ele estava dizendo é: eu sou o amém às maldições finais. Em outras palavras, tomei todas as maldições da lei para redimir vocês, ou seja, para reconquistar de novo. Ele se tornou maldição por nós. Então ele se tornou amém. Ele foi o final das maldições do pacto, e assim ele é agora o começo da criação de Deus, o começo do novo homem criado. Ele é o princípio disso, para que em Cristo agora todas as promessas de Deus sejam sim e o amém. Amém, irmão? E não é
uma coincidência que o último verso de Malaquias diz: eu virei e ferirei a terra com maldição. Ou seja, a última palavra da antiga aliança é o quê? Maldição. E o último verso de Apocalipse 22, fechando o Novo Testamento, é o quê? Amém. Apocalipse 22, 21. Olha aqui. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vós. Amém. Finalmente alguém diz amém para a bênção. E eu acho que as pessoas têm dificuldade em dizer amém para as bênçãos. Amém. Amém, Bela. Amém. Mas em Cristo todas as promessas de Deus são sim, e nós precisamos dizer amém. Assim, o amém nos faz apropriarmos e firmarmos nas promessas de Deus. Preste atenção, por favor. Algumas coisas que Deus prometeu a vocês. Preste atenção, percorram a Bíblia e anotem todas as promessas. Tornem-as pessoais para vocês. Fiquem firmes nas promessas de Deus, como se estivessem em cima de uma pedra. Escuta-me, por favor, querida igreja. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Coloque os seus pés sobre isso e diga: essa é a minha montanha, essa é a minha promessa. Vou dizer amém a isso, porque eu estou em Cristo Jesus. Toma posse disso. Chega para você. Chegou a hora de parar de viver como quem apenas escuta a promessa de longe e comece a viver como quem a possui. Moisés viu a terra de longe, mas hoje em Cristo vocês podem entrar, habitar e possuir. Porque Jesus, o nosso Josué eterno, já cruzou o Jordão da morte e ressuscitou, abrindo caminho para que todo aquele que crê viva em novidade de vida. Você crê? Então viva em novidade de vida. Amém? Sim, o último amém da lei foi seguido por maldição. Deuteronômio 27. Mas o último amém da nova aliança é seguido por graça através da palavra amém. Olha para você, irmão. Olha para ele assim, hoje é o dia de você se levantar como Caleb e dizer: dai-me esse monte. Essa é a minha promessa. Não importa a minha idade, não importa o tempo perdido, ainda dá tempo. Aleluia. Segunda Coríntios, capítulo 1, versículo 20. Porque todas quantas promessas há de Deus são nele sim e por ele o amém, para a glória de Deus por nós. Amém. Então quero que vocês abram a boca de vocês agora. Abra a boca profética da fé agora, diga comigo assim: amém para a promessa. Amém para a promessa. Amém para a cura. Amém para a cura. Amém para o livramento. Amém para o livramento. Amém para a restauração da minha casa. Amém para a restauração da minha casa. Amém para o chamado que eu achava que estava morto. Amém para o chamado que eu achava que estava morto. Amém para o tempo de honra. Que Deus já preparou. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Amém. Amém, irmão, para o tempo de novidade da vida de vocês. Amém, para aquilo que deseja o coração de vocês. Amém. Que seja colocado por justiça, querida igreja, aquilo que desejou o seu coração nessa noite. Olha para você, irmão. Diga para ele: você não é cativo da lei. Você não é cativo da lei. Diga para ele: você é filho da graça. Você é filho da graça. Você não está velho demais. Você não está velho demais. Diga para ele: você está no tempo certo. Aleluia. Glória a Deus.
tempo certo de Deus, querida igreja. E como termina a Bíblia, assim termina também essa mensagem. Apocalipse capítulo 22, versículo 21 diz: a graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vós. Amém. Amém? Quero que vocês se coloquem de pé agora. Eu vou te dar a chance. E você se apropriar da tua forma. Estão preparados? Levanta sua mão direita. Diga amém a bênção. Amém. Diga amém a promessa. Amém. Diga amém a nova aliança. Amém. O fome e posse da terra. Deus te abençoe em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Amém? Amém, irmãos? Glória a Deus. E vem bênção por aí. Gostei agora. Vem bênção por aí. Agora eu gostei, agora sim. Não é igual aquele povo lá deu até 28 anos, 27, sabe o quê? Está amarrado. Nós estamos num monte de heresia, amém, irmão? Um monte das bênçãos do Senhor, amém?